Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Eu vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos ser muito diretos hoje. Em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 ao 41. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. E diz assim o texto. O título: Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para encher-se. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou pedir gentilmente que você encurve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos dar continuidade a este culto, mas neste momento, ó Deus, queremos tão somente ouvir a Tua voz. Senhor, prepara os nossos corações, prepara a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito para receber a boa semente, porque a semente é boa, Senhor. Cabe a nós tratarmos do solo, do terreno, para recebê-la, para que essa semente possa germinar e dar bons frutos, ó Pai. Senhor, aqui eu te apresento a minha vida, eu te apresento a vida da igreja, Senhor, da sua noiva, do teu corpo, para que através dessa palavra, Deus, o Senhor possa estruturar a tua igreja, através dessa palavra, Senhor, o Senhor possa fortalecer a tua igreja, através dessa palavra, Senhor, o Senhor possa libertar essa igreja, o Senhor possa alimentar, fortalecer, ó Deus, e colocar a tua igreja de pé, capacitando-a, Senhor, para avançar sobre a tempestade. Jesus Cristo de Nazaré, que a igreja possa ouvir a minha voz, mas que o Espírito da tua igreja possa ouvir a voz do teu Espírito. Então eu te peço, ó Deus, abra o entendimento da tua igreja, Pai. Abra o entendimento da tua igreja, que toda barreira, que todo impedimento, Senhor, que possa se fazer nesta noite, ó Deus, querendo se levantar, o Senhor possa repreender pelo poder e autoridade que há no teu nome, pelo poder e autoridade que há no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Jesus. Estamos aqui, ó Deus, não apenas para rever os nossos irmãos, nossos amigos. Estamos aqui, ó Deus, não apenas para fazer um compromisso dominical. Não, estamos aqui para te ouvir, porque cremos, ó Deus, que esta é a tua palavra, palavra viva, que tem o poder de nos renovar, palavra viva, que tem o poder de nos restaurar, palavra viva, que tem o poder de nos desestruturar. Então eu te peço, Senhor, fala com a tua igreja, Pai, e não te cales nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aleluia, glória a Deus. Você
você vai me emprestar a sua voz e você vai ministrar sobre a vida do seu irmão. Você vai virar para ele e vai falar: a ordem é: passemos para o outro lado. A ordem é: passemos para o outro lado. Não. Independente das circunstâncias, a ordem é: passemos para o outro lado. Mas vai chover, não importa se vai chover. A ordem é: passemos para o outro lado. Mas eu estou desempregado. Não, você não está entendendo. É uma ordem. E a ordem é: passemos para o outro lado. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este cenário é muito comum a todos nós, não é verdade? Tão comum que 3 dos 4 evangelhos registraram esse momento. A primeira e de certa forma a segunda tempestade. Hoje nós vamos nos ater apenas à primeira. E por quê? Porque falar de tempestade é falar de um cenário muito real em nossas vidas. É falar de um cenário que muitos de nós já passamos, alguns estão passando, e com certeza, se você não passou, se você não está passando, você vai passar. Você vai? Aleluia! Isso é muito prático, e isso inclusive confirma o que está escrito lá em Mateus 5,45, quando a palavra diz que o sol está sobre os bons e os maus, assim como a chuva está para os justos e para os injustos. Então, independente de você servir a Deus, independente de você ser um cristão, independente de você estar atuando diretamente na obra, isso não tira de você o momento da tempestade, porque a tempestade faz parte das nossas vidas. Glória a Deus. Mas cabe a nós sabermos como nós vamos passar por esta tempestade. O livro de Marcos é um livro um tanto peculiar, um livro um pouco diferenciado. Haja vista o próprio Marcos. Para aqueles que não conhecem, Marcos, o livro de Marcos, ele foi escrito para os romanos, ou seja, para os gentios. Marcos escreve o seu evangelho trazendo Jesus como servo. Mas não é um servo no sentido de depreciar a servidão de Cristo, não. É trazendo o servo de Deus. Ou seja, quando Marcos apresenta Jesus como servo, ele está dizendo: o servo nos foi enviado com poder e autoridade e domínio sobre todas as coisas para servi-lo aqui na terra, para que nós possamos nos espelhar nele. Esse Marcos que nós estamos falando, o evangelista Marcos, ele é o filho da irmã Maria. Lá em Atos capítulo 12, quando Pedro sai da prisão, quando o anjo tira Pedro da prisão, Pedro vai correndo para a casa de Maria. Essa Maria é mãe do evangelista Marcos. E isso a gente vê claramente no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12, quando diz que Marcos, que também se chamava João, ou seja, João Marcos, ele era filho dessa Maria, e ele também era sobrinho de Barnabé. Então, na verdade, nós não estamos falando de qualquer homem, não estamos falando de qualquer autor, estamos falando de um autor que sim, não viveu diretamente com Jesus, mas ele escreveu o seu livro na ótica de Pedro. Ele foi discípulo direto, não apenas de Pedro, mas também de Paulo. Então João escreve todo o seu evangelho, trazendo Jesus então como servo, um servo de autoridade. No capítulo 1, Marcos, ele traz Jesus com tamanha autoridade sobre os espíritos imundos. No capítulo 2, Marcos traz Jesus com tamanha autoridade para perdoar pecados. No capítulo 3, Marcos traz Jesus com autoridade plena sobre o sábado. No capítulo 5, porque nós estamos no 4, nós vamos relatar o 4, amém? No capítulo 5, Marcos traz uma autoridade. Jesus demonstra ter autoridade sobre demônios, sobre enfermidade e até mesmo sobre a morte. No capítulo 6, Marcos traz Jesus com autoridade sobre as leis da física, justamente multiplicando os pães e os peixes e também andando sobre o mar. Aleluias! Aleluia! É uma palavra muito forte para pouco aleluia. É uma palavra muito forte para pouco aleluia. Eu estou dizendo que Jesus, ele veio como servo para demonstrar o seu poder e autoridade
É um Deus que não tem mãos, mas toca. É um Deus que não tem ouvidos, mas ouve. É um Deus que não tem pés, mas andam. E nesta noite Ele andou e caminhou até a igreja, a casa de oração Nova Aliança. Aleluias! A palavra de Gênesis e Apocalipse, ela traz o ápice de 4 grandes tempestades. A saber, a primeira delas no livro de Jonas, e muitos de nós já sabemos. Levantou-se uma grande tempestade por conta da desobediência de Jonas. Na primeira tempestade é a que nós estamos lendo e nós vamos discorrer ao decorrer da ministração. A segunda grande tempestade é um clássico, é o momento no qual Pedro andou sobre as águas. Eu gosto dessa passagem, essa passagem está lá em Mateus 14, do 22 ao 33, porque Pedro, ele foi ousado. Pedro, ele desafiou Jesus. Eles estavam todos no barco, você conhece muito bem isso, o barco praticamente virando, quando Jesus de repente vem caminhando sobre as águas, vem caminhando sobre o mar, ou seja, aquilo que eles tanto temiam, Jesus estava dizendo expressamente: aquilo que você teme, veja só, está embaixo dos meus pés. Glória a Deus. E quando eles avistam Jesus, eles pensam que é um fantasma, e Jesus diz: não temas, sou eu. E Pedro, ousado, diz: se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro desafia Jesus. Pedro diz: se tu és o Filho de Deus, como tu dizes que tu és, manda-me ter contigo. Se tu és o Alfa e o Ômega, se tu és o princípio e o fim, se tu és o príncipe da paz, se tu és o Verbo vivo que foi encarnado, então manda-me ter contigo. Se tu tens todo o poder que tu diz que tens, então manda-me ter contigo. Só que toda moeda tem 2 lados. De um lado, Pedro desafia Jesus. Do outro, Jesus desafia Pedro dizendo: vem. E aqui Pedro faz o que eu e você fazemos. Muitos de nós desafiamos Jesus. Jesus, como é que é, Senhor? Se tu és Deus, por que o Senhor não abre a porta? Se tu és Deus, por que o Senhor não me dá uma oportunidade? Se tu és Deus, por que o Senhor não me cura? Se tu és Deus, por que o Senhor não muda o cenário da minha vida? Só que aí Jesus também te desafia. E qual é o desafio de Jesus? Vem andar comigo. Só que implicitamente Jesus está dizendo: Pedro, igreja, casa de oração Nova Aliança, eu tenho poder para te fazer caminhar sobre as águas, mas para se manter só depende da sua fé. Depende da sua fé. Por que você vê muitas pessoas caindo? Começam a andar, mas depois caem por falta de fé. A fé não está estruturada, a fé não está fortalecida, a fé não está robusta. E qualquer vento, olha para trás, qualquer vento quer pular do barco, qualquer vento afunda. Jesus está dizendo: eu tenho poder para te fazer chegar onde você quiser chegar, mas para se manter vai depender da tua fé. Da tua fé. Aleluia! Aleluia! A 4ª tempestade está em Atos 27, do 23 ao 24, relata o momento no qual Paulo estava fazendo uma de suas viagens, e ele recebe a visita de um anjo. E o anjo diz: Paulo, prepare-se, porque o barco que vocês estão vai naufragar. E se Deus dissesse para mim e para você: olha, teu ministério vai naufragar, olha, sua saúde vai naufragar, olha, seus projetos vão naufragar, olha, a sua loja vai naufragar, o seu trabalho vai naufragar, a sua saúde, como que nós ficaríamos? Ficaríamos aterrorizados. Mas a mesma palavra que avisa o que vai acontecer, ela traz o consolo, ela traz o conforto, porque o anjo diz: mas não se preocupe, porque nenhuma vida há de se perder. É uma garantia. Aqui o anjo estava dizendo: a tempestade vai vir, mas mantenha a tua fé, Paulo, porque nenhuma vida vai se perder.
Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E nós precisamos entender que até mesmo as tempestades cooperam para o nosso bem. Joey, peraí, mas eu gostaria de ter um dia completamente ensolarado. Não, o dia chuvoso, o dia tempestuoso também coopera para o seu bem, para o meu bem, para aqueles que amam a Deus. Amém? Entremos então no texto. Versículo 35 diz assim: e naquele dia, já sendo tarde, enfim, disse-lhes: passemos para o outro lado. Quando a palavra diz naquele dia, é porque certa vez Jesus passou uma manhã e uma tarde toda ensinando, pregando, compartilhando coisas dos céus com todos aqueles que estavam dispostos a ouvir. Então, quando ele fala naquele dia, fazendo referência a esse dia, que se você ler o livro de Marcos, você vai ver que antes desse cenário, ele vem falando sobre a parábola do semeador, da candeia, da semente, do grão de mostarda. Ele vem fazendo uma série de ministrações, né? Então, para quem prega, sabe, para quem louva também sabe que é muito cansativo fisicamente fazer atuar dessa forma. Ou seja, eu aqui em especial, normalmente os pregadores ficam de 30 a 40 minutos pregando, ministrando. Isso é uma tensão física. Eu, principalmente, respondendo por mim, eu fico tenso. Quando eu prego, normalmente, já até falei para algumas pessoas mais próximas a mim, que quando eu saio daqui, eu saio com dor de cabeça. Mas não é nada espiritual não, é porque eu fico tenso, eu fico nervoso. Meu Deus, será que vai dar certo? Senhor me abençoa, Senhor segura nas minhas mãos. Então toda aquela tensão a gente segura, eu vou ministrando. Quando a ministração acaba, que o corpo relaxa, vem a dor de cabeça. Então o cansaço, ele faz parte. O cansaço, ele é natural. Então Jesus aqui, ele estava justamente pregando, ministrando, compartilhando diversos ensinos. E a palavra diz: já sendo tarde, ou seja, confirmando que Jesus tinha passado o dia todo. E daí ele diz: e disse-lhes para os discípulos: passemos para o outro lado. Quando Jesus diz passemos para o outro lado, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Passemos para o outro lado. Existem algumas versões, poucas versões, pode-se dizer assim, que o verbo empregado é atravessemos para o outro lado. E eu gosto da versão do atravessemos, porque ela tem um peso um pouco maior. Por quê? Porque se eu digo que eu vou passar pelo púlpito, isso significa que eu posso fazer aqui, eu vou desviar, mas vou passar pelo púlpito, certo? Mas quando eu digo que eu vou atravessar, o púlpito vai ter que abrir passagem para que eu passe. Então, quando Jesus, em algumas versões, diz atravessemos para o outro lado, para a outra margem, Jesus está dizendo: aconteça o que acontecer na sua caminhada, na sua trajetória, você vai atravessar, você vai romper. Eu estou te dando uma ordem, você vai romper, assim como foi feito lá em Êxodo. Lá em Êxodo a palavra foi: a ordem é para marchar. Diga ao povo que marche, para que o povo atravesse. Não, o povo não passou, o povo atravessou. Jesus está dizendo: se você obedecer a minha voz, você vai ver que você não vai apenas passar por esse problema, você vai atravessar. Aleluia, está atravessar. Quando Jesus diz para o outro lado, Jesus está dizendo: eu tenho um ponto de chegada para você. Você não vai sair daqui e vai ficar passeando, não. Tem um ponto, tem um destino. Toda vez que Jesus te dá uma missão, toda vez que Jesus manda você ir a algum lugar, Ele te dá um ponto exato que você deve ir. Então Ele estava dizendo: passemos para o outro lado. E que lado é esse? Era justamente Gadara, uma das 10 cidades do que nós chamamos de Decápolis, né? E quando eles atravessariam então o mar da Galileia. Só que esse mar aqui, ao contrário do que muitos pensam, na verdade não é um mar, é um lago.
Só que, pela época, como eles não tinham tanto conhecimento geográfico, eles entendiam como se fosse um mar, mas na verdade é um lago. E é o mesmo lago que, dependendo do ponto de vista, vai receber o nome de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. Então, todas as vezes que você ver na Bíblia essas citações, isso é uma informação cultural, tá, irmão? Não é nada profético, não. Você vai estar, a Bíblia vai estar fazendo referência a esse mesmo mar. Versículo 36, e diz assim: e eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barcos. Quando a palavra diz deixando a multidão, isso nos faz refletir, nos faz receber essa palavra como uma palavra de confronto. Será que vocês, será que a igreja, a casa de oração Nova Aliança, tem deixado a multidão para acatar uma ordem de Jesus? Hoje em dia o que nós mais vemos é o oposto. São pessoas deixando de acatar a ordem de Jesus para seguir a multidão, para fazer o que a multidão gosta de fazer, para fazer o que a multidão bate palma, para fazer o que a multidão dá curtidas, likes e comentários, né? E aqui a palavra diz que eles deixaram a multidão para irem com Jesus. E isso me traz também uma reflexão lá de Lucas 2, do versículo 41 ao 50, que é quando Maria e José esquecem de Jesus em Jerusalém por terem seguido a multidão. Aleluia. Eles acreditam que Jesus estava com eles, só que Jesus permaneceu em Jerusalém. E chega um ponto do caminho que eles se dão conta: eu estou sentindo um vazio, conjecturando para que vocês entendam, eu estou sentindo um vazio, está faltando alguma coisa aqui. E quando eles percebem, Jesus não estava. A multidão estava dando like, a multidão estava dando curtidas, a multidão estava compartilhando, a multidão estava comentando. Mas quando eles deram por si, faltava algo primordial: Jesus. E onde Jesus estava? Em Jerusalém. E hoje o que nós mais vemos é exatamente o sentido inverso: pessoas justamente deixando de seguir Jesus para seguir com a multidão. Em outros casos, muitas pessoas estão deixando de levar Jesus para a multidão e estão deixando de levar a igreja, para a multidão, e estão trazendo a multidão para dentro da igreja. Mas não no bom sentido, porque se estivessem evangelizando seria muito bom. Mas quando digo que estão trazendo a multidão para dentro da igreja, é o comportamento, são as vestes, é a forma de falar, é a forma de falta de compromisso. Jesus está dizendo: está chegando um momento decisivo que você vai ter que escolher entre a multidão e eu. Entre a multidão e eu. Por quê? Porque no barco não cabe a multidão. E você tem que entender: o barco recebe a todos, mas nem todos podem entrar. Nem todos podem entrar. Na última Santa Ceia, eu ministrei sobre o Pai Nosso. Teve um momento que eu falei sobre a questão de se assentar à mesa. Há lugar para todos. Jesus não faz acepção de pessoas, mas não é porque tem lugar para todos que todos podem sentar na mesa de Jesus. Tem muita gente sentando na mesa de Jesus sujo. Tem muita gente sentando na mesa de Jesus com as mãos sujas. Tem muita gente sentando na mesa de Jesus com a roupa suja. Tem muita gente sentando na mesa de Jesus com sapato sujo de lama. Jesus está dizendo: tem lugar para todos, mas antes de sentar, se limpe. Vá descer 7 vezes, como Naamã fez. Para ser limpo, ele teve que descer 7 vezes. Só que tem muitas pessoas que não querem descer. Tem muitas pessoas que querem ficar no topo. Tem muitas pessoas que são orgulhosas, estão presas àquilo que elas acham, àquilo que elas pensam. Jesus está dizendo: tem lugar para você, você é bem-vindo, mas antes de sentar, tem que se limpar. Aleluias, aleluias. E a palavra diz assim: levaram consigo assim como estava. E como estava? Cansado. Jesus estava cansado. Ele já estava no barco, né? Então eles o levaram para o outro lado. Uma outra informação
sobre a multidão, que eu já estava deixando passar, é uma pergunta que eu queria fazer a todos vocês: a quem vocês têm dado ouvidos? A multidão ou a Jesus? E isso eu digo porque a palavra de Deus nos dá muito respaldo sobre tudo isso. Certa vez, Jairo, você conhece muito bem essa passagem, ele veio ao encontro de Jesus para que Jesus então pudesse salvar, ressuscitar, curar a sua filha, até que chega um determinado momento do texto, isso você pode ver lá em Lucas, no capítulo 8, que a multidão, alguns dos sacerdotes, alguns da sinagoga, vem e fala para Jairo: Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha morreu. E Jesus diz: creia somente. E aqui Jairo teve que manifestar a sua fé, não na multidão, mas em Jesus. A quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvido aos diversos médicos por onde você tem passado? Ou você ainda está dando ouvido àquele que é o dono da vida? Você tem dado ouvido a diversas pessoas que dizem que você jamais vai prosperar, que você jamais vai para frente? Ou você vai dar ouvido àquele que diz que veio para dar vida e vida em abundância? Jesus está dizendo: feche os seus ouvidos para a multidão e abra os seus ouvidos para o Espírito Santo. Aleluia! E diz assim no versículo 37: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. Ou seja, a tempestade era grande, a tempestade estava gigante. Só que analisando esse texto, eu vejo que o problema não era o vento, eu vejo que o problema tampouco era a tempestade, o problema era a água que enchia o barco. E por quê? Porque essa região, é muito comum ter tempestade nessa região. É claro que eu nunca fui, mas dentro dos estudos a gente entende que o mar da Galileia, ele fica entre alguns vales e montanhas. E uma dessas montanhas é o Monte Hermon, que é um dos maiores montes localizado no extremo norte de Jerusalém. Ele é tão alto que ele tem neve sobre ele lá no topo. Então, quando o vento desce, que o vento encontra, o vento gelado desce, se encontra com o vento quente das terras baixas, existe então ali um choque e começa a gerar então as tempestades. Então, para quem estava acostumado a pescar, a navegar naquele mar, ventos e tempestades era super normal e eles eram pescadores. Então, o vento e a tempestade não era problema para eles. O problema para eles era a água que estava entrando no barco. E a água que estava entrando no barco aqui representa o extremo, representa exatamente a situação da qual você não tem controle. Você consegue administrar o seu momento de desempregado, mas você não consegue administrar o seu momento de desempregado somado à ordem de despejo. Você até consegue administrar as dores físicas no seu corpo, mas você não consegue mais administrar quando, além das dores físicas, você começa a ficar limitado nos seus movimentos. Você até consegue administrar as goteiras que de repente vem na sua casa, mas quando uma parede desaba, você não consegue administrar. Então entenda que existem muitas situações que eu e que você, pela situação rotineira, a gente acaba aprendendo a administrar, mas sempre vem algo maior. E o algo maior aqui no texto, de forma clara, era a água que enchia o barco. Havia vento, havia tempestade em todas as outras situações, mas na vida dos discípulos, em momento algum, houve a água entrando dentro do barco. Se hoje existe uma água entrando no seu barco, prepare-se, porque é hora de acordar o mestre. É hora de acordar o mestre. A palavra no versículo 38 diz assim: e ele, Jesus, estava na polpa dormindo com uma almofada. Chega a ser engraçado, né? Uma tempestade danada, um vendaval, a água entrando no barco e Jesus dormindo com uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos, ou seja, não te importas que pereçamos. Jesus estava dormindo, como eu disse, Jesus estava cansado fisicamente, Jesus estava esgotado, e isso aponta diretamente para a humanidade de Jesus. Pastor Miguel pregou aqui na semana passada falando sobre a natureza de Jesus.
que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não, você não entendeu errado. Jesus ele não era 50% homem, nem 50% Deus. Não, ele era 100% homem, 100% Deus. Teologicamente, isso é chamado de união hipostática. É uma união que somente Jesus recebeu. Isso talvez para alguns possa bugar a mente. Mas como assim? Ele era homem, ele era Deus. Mas você vai entender quando eu disser para você que quando ele dormia, ele era homem. Mas quando ele ordenou para o mar que o mar se calasse, o mar se calou, ele estava sendo Deus. Quando Jesus ele tem fome lá no deserto, que o diabo inclusive vem tentá-lo, ele estava sendo homem. Mas em João 6, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele estava sendo Deus. Quando Jesus tem sede, ele está sendo homem. Mas quando ele libera uma palavra de libertação sobre os endemoniados são libertos, ele estava sendo Deus. Quando ele lá na cruz, ele entrega a sua vida, que o seu coração para definitivamente, ele estava sendo homem. Mas ao terceiro dia, quando a pedra foi removida, ele estava dizendo: eu sou homem, mas eu não deixo de ser Deus. Eu não deixo de ser Deus. Aleluia! Aleluia! Aqui eu vejo claramente que Deus, na figura do seu filho, se tornou o que ele não era, sem deixar de ser quem ele era: Deus. Isso é profundo, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo que estava lá no princípio, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus. Aleluias, 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 aleluias. Essa passagem, meus irmãos, como eu falei no começo da palavra, ela também é descrita em outros evangelhos. Mas só voltando aqui, perdão, quando Jesus dorme, mostrando que ele era homem, talvez alguns de vocês possam dizer assim: tá, mas Jesus morreu, Jesus dormiu, perdão, porque Jesus era Deus. Então, como você acabou de dizer, pastor Joe, ele era homem, ele era Deus. Então, para ele é muito fácil dormir no meio da tempestade. Só que eu gostaria de te lembrar que certa vez houve um discípulo que se tornou um apóstolo chamado Pedro. E Pedro certa vez dormiu na prisão, sabendo que no dia seguinte seria degolado. E Pedro dormiu. Será que você, será que nós conseguiríamos dormir, sabendo que no dia seguinte nós seríamos degolados? Será que você consegue dormir imaginando, supondo que no dia seguinte você não vai ter nada na sua despensa para comer? Será que você consegue dormir vendo as contas chegando na sua vida e você está vendo a data limite chegando e nada acontece? Jesus está dizendo: eu quero te dar paz, e não é a paz que o mundo dá, é a paz que eu dou para que você consiga dormir, para que você consiga comer, para que você consiga trabalhar, para que você consiga viver. É essa paz que Deus quer nos dar, é essa paz que Jesus tinha. Tá, mas Jesus era Deus, mas o que dizer de Pedro? Pedro era homem como eu e como você. Pedro tinha a sua vida na data limite do homem, até que Deus falou: não será dessa vez. Está descansando em mim, então eu vou honrar. Deus só honra quem descansa. Deus só honra quem diz: pai, eu estou com esse problema, mas quer saber? Está nas suas mãos e seja o que Deus quiser. Aleluias, aleluias. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Como eu disse antes, o vento e a tempestade era algo natural. Sim ou certo ou errado? Certo ou errado?
Então o problema aqui era a água que estava entrando no barco. Só que quando a gente vê Jesus se levantando, Jesus repreende o vento e o mar. Jesus não tira a água do barco. E por que Jesus não tira a água do barco? Porque a água do barco é a consequência, não é a causa. A causa é o vento. A causa é a tempestade que está tão grande que está fazendo com que a água entre no barco. Entenda que quando Jesus vier para tratar na sua vida, Ele não quer tratar a consequência, Ele quer tratar a causa. Quando Ele vem no livro de João, capítulo 11, que Ele se encontra com Marta, depois se encontra com Maria, Maria desesperada, chorando, Ele poderia muito bem ter dito: Maria, não chore, para de chorar, eu estou te dando uma ordem. Mas não, Jesus sabia que Maria poderia parar de chorar um dia, mas voltaria a chorar. Por quê? Porque existe a causa. Então Jesus entendia que para que o choro, para que as lágrimas de Marta e Maria cessassem de vez, Ele não precisaria acabar apenas com as lágrimas, Ele precisaria resolver a causa, ou seja, justamente ressuscitar Lázaro. Jesus está dizendo: não apresente para mim as consequências, apresente para mim as causas. Eu não quero tratar as consequências. Tem muita gente apresentando consequência. A palavra do Senhor diz: pedis, mas não recebeis porque pedis. Porque pedis. Jesus está dizendo: para de apresentar as consequências, me apresente a causa. Aonde o colocaram? Aonde colocaram a causa? Não, eu não quero saber se Marta está chorando. Eu não quero saber se Maria está chorando. Eu quero ir na causa. Eu quero tocar na fonte do problema. Aonde está a fonte do problema? Eu não quero saber se você não tem dormido. Eu não quero saber se você não tem comido. Eu quero saber o que tem tirado o teu sono. Jesus está dizendo hoje: eu vim aqui não para tratar a consequência, eu quero tratar a causa. Aleluia! Mas só apresenta a causa quem sabe da causa, não é verdade? Muitas das vezes a gente apresenta a consequência porque nós não sabemos a causa. Ana, mãe de Samuel, ela vivia durante anos sofrendo as consequências de uma causa. E ela só foi livre quando ela decidiu apresentar a causa. Ela deixou de chorar. Muitas pessoas pregam dizendo que Penina era o problema de Ana. Penina poderia agravar, mas o problema não era Penina, o problema era a esterilidade de Ana. A causa estava em Ana. Então veja que muitas das vezes você pensa que o problema está fora, mas o problema está dentro. E Deus está dizendo: passa a olhar para dentro. Porque a tempestade que está acontecendo do lado de fora é por conta do que está acontecendo aqui dentro. Para de ficar olhando, acusando, mostrando, apontando para A, para B, porque a culpa é do pastor, porque a culpa é do líder, porque a culpa é do liderado, porque a culpa é disso, a culpa é daquilo. Jesus está dizendo muitas das vezes: a culpa está dentro de você, mas o seu orgulho não deixa você ver, a sua arrogância, a sua prepotência não deixa você ver. Jesus está dizendo: quando você passar a entender a real causa, você vai ver que eu vou ter poder e autoridade para aniquilar. Tanto é que o problema está em nós que eu trago também o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, em Lucas 19, a palavra do Senhor diz que Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar. Zaqueu então vai até onde Jesus iria passar, mas quando ele chega lá, existe uma multidão. E Zaqueu não consegue ver Jesus porque Zaqueu era de baixa estatura. Mas espera aí, quem estava na multidão conseguia ver Jesus. Zaqueu não conseguia porque Zaqueu era de baixa estatura. Mas espera aí, quem estava na multidão por ser alto conseguia ver Jesus, mas Zaqueu, uma imitação de Zaqueu, não deixava de ver Jesus. Jesus está dizendo muitas das vezes: o problema não está na multidão, está em você. O problema está em você. Aleluias! Está em você, está em mim, está em nós. Aleluias! Eu tenho que continuar, né? Tenho que continuar, amém? Glória a Deus por isso. Como eu falei antes, esse cenário ele é apresentado pelos demais evangelhos.
E assim como Marcos, Mateus e Lucas também registraram. E eu gosto muito da versão de Mateus 8:26. Se puder colocar, coloque, que eu quero mostrar a diferença para os irmãos. No versículo que nós lemos em Marcos, diz assim: ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Só que em Mateus 8:26, eu gosto muito também nesse momento, nessa versão, que diz assim: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se em grande bonança. Por que eu trago essa versão, essa narrativa de Mateus para vocês? Como eu disse, lá em Marcos, Jesus repreende o vento e o mar, que era exatamente a causa, não é verdade, da água estar entrando no barro, certo? Amém? Ou seja, quando Jesus levanta, ele repreende a causa para acabar com a consequência. Na perspectiva de Mateus, Jesus levanta não repreendendo o mar, não repreendendo o vento. Ele repreende os discípulos, dizendo: homens de pouca fé. Então, na perspectiva de Mateus, tão mais profundo, o problema não é nem o vento, o problema não é nem a tempestade, o problema não é nem mesmo a água entrando, o problema está no homem. O problema está nos discípulos, que não tinha sua fé desenvolvida, que não tinha sua fé fortalecida, que não tinha sua fé robusta, que não tinha sua fé fortalecida. Jesus está dizendo para mim e para você a todo momento: as consequências deste vento, elas podem cessar hoje, dia 1º de dezembro de 2024, a partir do momento que você entender que o problema não está fora, o problema está dentro. Você passou por janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai, chegou até dezembro e não viu mudança alguma na sua vida, e até então você só está passando por tempestade. Jesus está dizendo: tenta exercer a tua fé, que você vai ver que o cenário vai mudar. Tenta exercer a sua fé. E ainda em Mateus 8:26, a palavra diz assim: e levantando-se, ou seja, Jesus se levantou. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom reforçar. Todas as vezes que a palavra faz menção a vocabulários, a verbos tipo levanta-te, erga-te, coloque-se de pé, é a palavra, requerendo daquele a quem ela está se dirigindo um posicionamento. Então veja que aqui, antes de repreender o vento e o mar, Jesus se posicionou. Então Jesus está falando para mim e para você: esse vento ele pode ser repreendido, mas antes você precisa aprender a se posicionar diante da tempestade, diante do vento. Não é com qualquer posicionamento que a tempestade vai acatar, não. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. O posicionamento é o que faz a diferença em nossas vidas. É o posicionamento. Tem muita gente querendo inclusive se utilizar do nome de Jesus sem ter o devido posicionamento. Tem muita gente que está querendo expulsar demônios sem ter posicionamento. Tem muita gente querendo acalmar o mar sem ter posicionamento. E quando eu digo posicionamento, não é autoridade de voz, eu te repreendo. Não. Posicionamento, vida de oração, vida separada, vida consagrada, vida pautada na palavra. Quando Jesus levanta, você não vê Jesus indo para o monte orar 7 vezes para repreender o vento do mar. Não, a situação era ali, estava ali na hora. Jesus sequer orou, gente. Jesus sequer orou. Jesus sequer orou. Jesus sequer orou. Jesus sequer falou Pai. Não, Jesus sequer orou. Por quê? Porque ele já tinha uma vida de oração, ele já tinha uma vida de devoção, ele já tinha uma vida de separação. E quando o vento se levantou sobre ele, ele já estava munido de autoridade para dizer: vento, cala-te.
segunda tempestade, inclusive, Jesus despede dos discípulos, eles vão sozinhos, porque Jesus vai ao monte orar. Jesus estava orando, estava ocupado com o Pai, mas não tirou os olhos dos discípulos. Tanto que ele percebeu quando o vento veio sobre a vida dos discípulos. Então entenda que essa autoridade de Jesus foi justamente a consequência de uma vida de oração. A vida de oração nos dá autoridade. A vida de oração nos dá poder. As situações acontecem do dia para a noite. As situações, as tempestades, existem tempestades que são previsíveis, tem outras que não. Tem tempestades que você consegue olhar para o céu e ver, olha, vai chover. Mas tem outras que você entra dentro do shopping, quando você sai, o mundo está acabando, você sequer recebeu qualquer notificação. Por quê? Porque é uma tempestade, aconteceu. Ela não tem obrigatoriedade para te avisar, olha, hoje eu vou cair. Não, quem tem que estar preparado é você. Quem tem que estar preparado é você. E Jesus se posicionou, e eu gosto quando eu falo de posicionamento, porque eu também lembro de Pedro na prisão. Pedro na prisão, o anjo aparece para Pedro e fala, levanta-te e pega as tuas coisas. Aí a palavra diz que quando Pedro se levanta, ou seja, quando Pedro se posiciona, as correntes se quebraram. O anjo não falou, abra de César. O anjo não tocou nas correntes para que as correntes se quebrassem, não. Só precisou que Pedro se posicionasse. Jesus está falando, o motivo de você ainda estar acorrentado é porque você não se posicionou. Quando você se posicionar, você vai ver que as correntes e as cadeias se abrirão e você será liberto desse mal. O posicionamento faz toda a diferença. E eu lembro também o que aconteceu na vida de Davi. Davi também, certa vez, ele estava lá no campo de guerra, foi justamente levar pães para os seus irmãos ter notícias. E do nada, está tendo um conflito dos filisteus contra o povo de Israel. E os soldados de Israel, todos eles ali amedrontados, dizendo, estamos conjecturando para que vocês entendam, estamos orando para que Deus possa mandar um libertador, para que Deus possa mandar uma pessoa ungida. E eu vejo, eu entendo Davi falando assim, mas gente, a quantidade de homem que tem lá, tem aqui. O que falta em vocês não é fé, porque fé vocês estão tendo, porque vocês estão clamando ao Deus de Israel. O que está faltando não é Deus, porque vocês têm um Deus, tanto é que vocês estão clamando. E o que está faltando? Posicionamento. Se vocês não estão tendo, ficam aí e assistam, porque eu vou me posicionar. Davi, então, ele vai para a frente de guerra. Ninguém acreditava em Davi, como muitas pessoas talvez não acreditam em mim nem em você, mas nem precisa acreditar. Quem precisa acreditar é Deus. Você só precisa estar posicionado. Davi fala para Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Posicionamento, meus irmãos, é posicionamento. No versículo 41, já finalizando, a palavra diz assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este, que até o câncer lhe obedece? Mas quem é este, que até o laudo irregular lhe obedece? Mas quem é esse, que até a porta fechada tem que se abrir para lhe obedecer? Mas quem é esse? Quem é este? Aleluias, aleluias, aleluias. Quem é este na tua vida? Quem é este na minha vida? Aleluias, glória a Deus. Quando a palavra diz que os discípulos se perguntaram quem é este, isso nos traz duas vertentes. A primeira delas
é uma vertente de que talvez eles ainda não conheciam Jesus totalmente. E ok, porque nós também jamais vamos conhecer Jesus, Deus, em sua totalidade. É impossível. É impossível. Mas eu gosto de trazer a vertente de que eles se perguntaram quem é este, como uma surpresa. Eles foram surpreendidos, eles ficaram maravilhados, eles ficaram com temor, sim. Mas a pergunta deles é assim: meu Deus, quem é este que a gente serve? A gente precisa aprender mais sobre ele, porque até o vento e o mar lhe obedecem. Eu já vi ele fazendo diversas proezas, mas calar o vento, calar o mar, quem é esse? Quem é esse? Aleluias, quem é esse? E a palavra vem dizendo, Isaías 9:6, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Em João 1:14 a palavra diz, ele é o verbo que se fez carne e habitou em nós. Em Hebreus 1:3 ele diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem de sua pessoa. Aleluia. Em João 1:29 a palavra diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. E ele mesmo falou sobre ele. Ele falou: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Este é o nosso Jesus, este é o nosso Deus, esse é o Deus Yahvé, Elohim, Jireh, Adonai, aleluia. O louvor pode subir. Quem é esse? O louvor pode subir. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Fiquemos de pé, meus irmãos, e fechamos os nossos olhos. Vamos orar. Vamos orar, porque eu sei que assim como na vida dos discípulos, existem muitas pessoas passando por tempestades. Eu sei que assim como os discípulos, você talvez esteja até acostumado com o vento e com a tempestade, mas você não está acostumado com a água entrando no mar. E talvez esse seja um dos motivos que te fizeram vir aqui esta noite, porque tem água entrando no seu barco. Só que assim como os discípulos, Jesus te trouxe aqui para dizer: homens e mulheres de pouca fé. Ou seja, Jesus quer fortalecer a fé de vocês. Jesus quer estruturar a fé de vocês. Jesus quer deixar a fé de vocês robusta, para que nenhum problema, nenhuma tempestade seja capaz de te parar. Jesus está dizendo: eu te trouxe hoje aqui, não foi para te dar nem ouro nem prata, foi para te dar estruturação espiritual, para que você possa não apenas passar, mas atravessar por essa tempestade. Você vai atravessar. Quando Jesus diz que você vai atravessar, ele está dizendo: não importa o que se levante, você vai romper, você vai romper, você vai romper. Senhor Deus Todo-Poderoso, acabamos de aprender, ó Deus, que o Senhor tem poder. Além do Senhor ter poder, o Senhor é a maior fonte de poder. Nós não servimos outro Deus senão a Ti, senão a Teu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nome este que foi dado todo o poder sobre os céus e a terra. E é debaixo desta autoridade que agora, Deus, clamamos mais uma vez ao Teu Espírito: Senhor, fortalece a Tua igreja,
Fortalece a igreja, a casa de oração Nova Aliança. Fortalece os pastores, fortalece o presbítero, fortalece a diaconisa auxiliar, fortalece os diáconos, fortalece os colaboradores, fortalece os cooperadores, fortalece os visitantes, fortalece os integrantes de ministério, fortalece a tua igreja, Jesus. Nos faça capaz de, através da tua palavra, Senhor, atravessarmos o mar que muitas das vezes se levanta à nossa frente. Jesus, 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 o Senhor bem sabe da realidade de muitos aqui. Muitos aqui não estão passando apenas por vento, muitos aqui não estão passando apenas por tempestade. A água está entrando, Jesus, a água está enchendo o barco, Jesus, mas nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos no que nós acabamos de acessar, de que o Senhor tem poder. Então eu te peço, Senhor, além de tratar o vento, trata em nós, ó Deus, trata os nossos corações, trata a nossa mente, trata a nossa alma, trata o nosso espírito, tirando toda angústia, tirando todo medo, tirando todo orgulho, tirando toda prepotência, tirando toda insegurança, tirando toda falta de fé, tirando todo receio. Senhor, tira de nós aquilo que não pertence a ti. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Então, ó Deus, eu te peço, nos dê, ó Deus, a coragem a qual o Senhor deu a Pedro de dizer: se és tu, manda-me ter contigo. Mas ao contrário do que aconteceu com Pedro, Jesus, fortalece a nossa fé para que nós consigamos andar sobre o mar, andar sobre o mar, não por méritos nossos, porque não merecemos nada, mas por estarmos debaixo da tua palavra, que é viva e eficaz. E a igreja diga: uma salva de